Olá pessoal, o vídeo de hoje vai ser bem rapidinho para só responder essa pergunta muito frequente, dessa vez não aqui no consultório, essa é frequente nos meus stories do Instagram. O aparelho tem que doer para funcionar? Pega a vinheta e vamos lá! Pacientes acabam desistindo do tratamento ortodôntico, achando que são muito dolorosos, vai ficar muito incomodado, tudo vai doer muito. Então, pera lá, tá? Que não é bem assim que a coisa funciona. E também tem aqueles pacientes desesperados que vêm de outros dentistas aqui me procurando, pelo Instagram, aqui no consultório, rede social, tudo, querendo saber. Eu faço manutenção todo mês, não sinto nada, será que tá funcionando? Nossa, isso aqui, pessoal, é clássico, essa dúvida é super comum. Bom, primeiro vamos falar sobre a dor. A dor é uma coisa muito subjetiva, é uma sensação muito subjetiva. Cada pessoa tem um limiar de dor diferente. Isso é muito claro para mim, principalmente aqui no consultório, tá? Existem pessoas com tratamentos muito complexos, com bastante uso de elástico, bastante uso de movimentações grandes, que não sentem absolutamente nada, que eu posso fazer o que eu quiser, apertar e tudo mais, que esse paciente não reclama, não sente dor. E existem alguns pacientes que sentem a dor só de colocar aquele elastiquinho, aquela bengalinha ali quando eu prendo o fio do aparelho. Então, primeiro ponto, dor é muito relativo. Se você tem um limiar de dor baixo, se você sente muita dor com outras coisas que as pessoas consideram simples, pode ser provável que você sinta um incômodo maior com o aparelho ortodôntico. Caso você seja aquela pessoa que não reclama tanto de dor, a dor não te incomoda muito, provavelmente você não sinta nada com o aparelho ortodôntico. Vamos conversar então sobre alguns casos onde é comum doer, né? Primeiro caso, assim que você chega no consultório para fazer a instalação do aparelho, é muito normal que nos primeiros dias, 3 a 4 dias, até uma semana, você sinta algum desconforto nos dentes. Pessoal, é um desconforto, principalmente na hora que você vai se alimentar de coisas muito duras. Então, quando você acabou de colar o aparelho, é ideal nos primeiros dias você se alimentar de coisas mais pastosas, isso impede com que a movimentação gere dor, tá? Mas essa dor é por pouco tempo, até o organismo entender aquela força que está acontecendo e permitir o movimento, né? É normal que você sinta também um pouco de dor em algumas manutenções, não necessariamente em todas, tá? Às vezes quando trocou algum fio ou colocou algum elástico, pode ser que isso gere alguma dor em algumas pessoas, tá? Mas não é um tratamento que gere muita dor, o tratamento ortodôntico, tá? Exceto se o seu caso for muito complexo, mas também não é muita dor assim não. Um caso que eu sempre aviso aos meus pacientes que vai doer, que não adianta reclamar, é quando a gente tem que usar os famosos elásticos intermaxilares. Vou deixar a fotinha aqui pra vocês. Aquele elástico que coloca de cima para baixo, de baixo para cima, frente para trás, no aparelho. Por quê? Porque quando a gente usa uma força um pouco maior para movimentação de blocos dentários, como é o uso do elástico, a gente usa uma força um pouco maior. E o que acontece? No primeiro momento, o organismo ele não entende essa força, ele se inflama e briga com aquele movimento, ele não deixa o dente ir. Depois que você está usando esse elástico certinho por um tempo, o organismo vai absorver aquela informação, vai falar assim, ah, beleza, essa força está constante, então talvez ela não seja uma agressão, talvez ela seja uma força necessária. E aí ele começa a obedecer a esse movimento. Quando ele começa a obedecer a esse movimento, obedecer ao que o elástico quer, a dor vai sumir, tá? Por quê? Porque o organismo deixou de se inflamar e está movimentando. Então você vai utilizar o mesmo elástico que você estava usando 3 dias antes, sentindo muita dor, e a partir de agora não vai sentir nada, tá? É tudo muito o organismo entender o que a gente está pedindo para ele, aceitar esse pedido e aí sim movimentar. Só que até o organismo entender esse pedido, ele se inflama, gera essa dor, até que ele fala assim, beleza, então vou movimentar. E aí ele movimenta, tá? Isso acontece nas manutenções, isso acontece nos usos dos elásticos. Mas qual que é o grande problema do elástico que eu falo aqui no consultório? Como o elástico é um aparato que você mesmo tira e você mesmo coloca, muitos pacientes
eles não respeitam o tempo correto de uso. Então, se eu falo assim, é para usar 24 horas por dia e só tirar o elástico quando for comer e colocar de novo. Como os dentes estão doloridos no início, o que ele faz? Ele come, ele tira e ele não coloca de novo. Ele espera passar a dor e coloca de novo daqui a uns dias. Então, durante esse processo, o que vai acontecer? Se o dente está inflamado, eu parei de usar o elástico, e aí quando ele melhorou, eu coloco o elástico e ele dói de novo, você vai ter um dente inflamado durante o tratamento inteiro, mas que não se movimenta. Por quê? Porque você não deixa o organismo entender o que está acontecendo para ir movimentar. Resumindo, você sente dor e não adianta nada, tá? Então, faça tudo de acordo com o pedido do seu dentista. Se ele falou que você vai usar o elástico e ele vai parar de doer, confie em mim que ele vai parar de doer. Agora, quando você deve desconfiar? Em dores constantes, que não melhoram, não reduzem por mais de uma semana após a manutenção, mesmo você tendo usado tudo direitinho, ela não melhora, aí você tem que comunicar ao seu dentista, tá? Ou quando você sente algum desconforto em um dente específico por um tempo prolongado, aí você tem que falar com o seu dentista também, tá bom? Mas vamos lá. O aparelho então tem que doer para funcionar? Não, como eu te falei, em alguns casos tem pacientes que não sentem dor nenhuma, tá? E inclusive, quando você tem dor demais, como eu falei agora, tem que desconfiar, tá? Porque essa força exagerada, onde o organismo não consegue entender e ele continua inflamando, quer dizer que você pode ter aí uma perda óssea por excesso de força naquela região. Então, fiquem atentos, é normal pessoas não sentirem dor nenhuma durante o tratamento e é normal pessoas reclamarem um pouco mais de dor, tá? Inclusive é normal pessoas reclamarem de dor no mês e no outro não sentirem nada, porque os movimentos e as fases do tratamento, elas também se alteram. Tem mês que vai doer, tem mês que não, tá? Então, não se desespere. O aparelho não tem que doer para funcionar. Ele pode doer em alguns casos por pouco tempo, mas passa. Mas ele não necessariamente tem que doer para funcionar. Pega essa dica e vejo vocês na semana que vem. Tchau!